Glória a Deus, graça e paz, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes, né? Tem a frase de todos. Tá bom aqui, mano? Então pode ir pra lá. Então beleza. Graças a Deus, irmão. Porque, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de andar aqui em cima, né? Aí esses dias falou, você tá andando demais, tá indo lá pra ponta, você tá indo pra outra ponta. Então vou tentar ficar no meio, mas agora ele falou que pode, então já não me responsabilizo mais. Amém? Vamos abrindo aí a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos passar aí por esse capítulo inteiro e um pouco do 3 também. Há alguns dias eu venho estudando meditando sobre isso, e é algo que o Senhor colocou no meu coração já tem alguns dias, e estava meditando nisso, olhando para isso, e eu estava comentando com o pastor ali agora, ali na frente. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu que estou meio surdo, então. E estava comentando ali com o pastor Hudson ali na frente ali agora, que isso aqui é as cartas para 7 igrejas. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Ou já leu isso? Em alguma pregação já ouviu isso? Já leu? E eu estava estudando sobre isso e comentei ali com o pastor, falei, como que o Senhor é perfeito? Como que Ele é tão perfeito? Porque essas igrejas aqui, elas faziam parte, eu não vou entrar muito nesse contexto, tá? Isso aqui é para um estudo de roda. Mas eu não vou entrar nesse contexto, mas essas igrejas aqui ficavam na Ásia, hoje atual Turquia, hoje lá, todas elas é situada ali na região da Turquia. E para cada uma o Senhor falou algo, para cada uma o Senhor falou e declarou algo, para umas boas, para outras algumas repreensões, e isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E Deus é tão perfeito que se naquela época acontecia isso, e quando eu estava estudando sobre essas igrejas e lendo sobre elas, eu comecei a olhar e parar para ver que é muito para nós nos dias de hoje isso aqui. O Senhor é tão perfeito que há tantos anos atrás Ele falou com uma coisa que estava acontecendo, e a mesma coisa está ecoando e nos edificando até hoje, porque a nossa palavra, a palavra de Deus, ela se atualiza todos os dias. É o livro mais atualizado do mundo. Se você, para cada estação da sua vida, você vai ler e vai fazer sentido. Porque não é que ela se atualiza sozinha, é porque a vida está nela. A vida e a morte está pela palavra do Senhor. E aqui, vamos para a primeira igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Coloca aí a versão que tiver aí, pode ser NVI, Almeida. Não, menos essa. Essa aí não. Coloca a NVI aí, Davi. Essa é meio... Essa é uma das mais difíceis um pouquinho de entender. Essa King James não. Coloca aí, para ficar mais fácil. Aí que vai dar certo, irmão. Amém, vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre as 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Até aí. A palavra de Deus aqui está vindo, falando que a igreja de Éfeso era uma igreja de árduo trabalho, uma igreja que não tolerava coisas erradas, uma igreja que andava nos caminhos certos, só que o Senhor tinha uma coisa contra ela, e essa é a primeira igreja. O Senhor tinha algo contra ela, que era que ela tinha abandonado
o primeiro amor. Eu quero falar para você que o primeiro amor, ele não se perde. Você abandona ele. Vou repetir. O primeiro amor não se perde. É você que abandona ele. Porque quem aqui lembra quando você conheceu a Jesus? Aquele amor, aquele primeiro amor que queimava dentro do seu coração. Aquilo que fazia você vir alegremente para a casa do Senhor. Aquilo que quando você chegava, entrava no seu secreto, você tinha prazer de ficar naquele lugar. Você tinha prazer de falar de Jesus. O que Jesus estava fazendo na sua vida. O que Jesus estava transformando a sua casa, a sua família. Enfim, aquele primeiro amor que sempre queimava. Não tem como você perder isso. Mas tem como você abandonar isso. Tem como você parar de praticar isso. E aqui, nessa primeira igreja em Éfeso, o que o Senhor estava vindo falando é que você faz tudo certo. Você se desvia do mal, você faz tudo certo, eu vejo que você trabalha, eu vejo que você batalha, eu vejo que você não tolera falsos profetas em seu meio, eu vejo que você anda corretamente, porém, sem o primeiro amor. E a palavra de Deus diz que sem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, de nada adianta. Não adianta nada nós fazemos de tudo, se não tiver o amor envolvido nisso. Se não tiver o verdadeiro amor, aquele primeiro amor, se não está pulsando dentro do seu coração. E isso aqui, nós olhamos para a igreja hoje. Quem é a igreja? Somos nós. Não é esse prédio. A igreja é eu e você. E hoje nós olhamos para um povo que parece que começou a seguir um certo tipo de protocolo. Parece que eu e você viramos, às vezes, tem dias, robô, programado já para a semana. Estou mentindo? Às vezes você olha assim e você fala assim, beleza, segunda eu estou de boa, terça eu tenho estudo, amém, irmão? Terça tem estudo, 7h30. Vem aí que o estudo pega fogo, irmão. Terça tem estudo, 7h30. Quarta também tem culto, mas se eu fui no estudo, eu já não vou na quarta. Ou se eu vou na quarta, eu não vou no estudo. 2 dias seguidos fica puxado, né, irmão? Às vezes você pensa assim. Aí na quinta você fala, tô tranquilo. Na sexta, tô tranquilo. No sábado, domingo eu vou lá no culto. E beleza, fechou minha semana. Parece que você foi programado para aquilo. E sem ao menos você perceber, você tem deixado esse amor se esfriar. Todos os dias. Na verdade, não tem mais aquele amor que pulsa dentro de você. Você tem um protocolo para cumprir. Parece que eu e você só queremos cumprir protocolos. Sabemos o que tem que ser feito, sabemos que tem que vir aqui na igreja, sentar, ouvir uma palavra e ir embora para casa. E aí? Quantos de nós hoje viemos para a igreja, sentamos, voltamos para a nossa casa e não sentimos mais aquele primeiro amor por Jesus? Aquele amor que queimava, aquele amor que você saía do culto e você falava assim, eu preciso saber mais do que aquele cara estava falando lá em cima daquele altar. Eu preciso saber mais do que é esse Jesus que tanto esses pregadores estão falando. Você fazia isso. E hoje eu e você saímos daqui já com 30, 40 minutos de pregação, cansados já. Chegamos à nossa casa e não queremos mais nem saber de nada, nem ver mais nada de igreja, ou nem ver mais nada falando de Jesus. Hoje eu e você muitas vezes fazemos algo, e isso estou falando não só para vocês, e sim para todos, para mim também. Às vezes nós pegamos e estamos robotizados, engessados, se ao menos nós percebemos. Nós pegamos, fazemos algo para Cristo, sempre, mas está faltando aquele verdadeiro amor, aquele primeiro amor, que faz você chorar por Jesus novamente, aquele primeiro amor que faz você deixar qualquer coisa para andar do lado de Jesus, aquele primeiro amor que queima dentro de você, que consome toda a tristeza que você tem, que consome toda a ansiedade que você tem, aquele primeiro amor verdadeiro, que você sabe, porque você já sentiu. Nessa noite, nós temos a oportunidade novamente de começarmos a viver isso de novo. Porque muitos de nós, às vezes olhamos para um protocolo e não conseguimos mais se achegar ao primeiro amor novamente. Não conseguimos mais. Porque uma coisa que eu estava refletindo é que hoje nós procuramos coisas novas o tempo inteiro. Sim ou não? A gente enjoa rápido das coisas.
A gente quer novidade o tempo inteiro. Você quer tudo diferente o tempo inteiro. Parece que isso te prende mais. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Se esquecemos do primeiro amor, daquele primeiro amor que pulsava dentro de nós. Tudo porque você quer, só que você se esquece que é só no primeiro amor que você consegue viver novidade de vida todos os dias. É só no primeiro amor que você consegue viver com aquela carga leve todos os dias. E o que eu acho interessante, e eu vou pontuar no final, deixa pro final, depois eu falo. Para a segunda igreja de Esmirna. Aqui em Mato Grossense tem que falar Esmirna, né? Vai lá no Davi no 2, pula lá pro 8. Até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Isso aqui me chamou a atenção demais. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Pode passar? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Volta lá no verso 9. O que mais me chama a atenção aqui nessa igreja é isso. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Em outras palavras, eu posso não ter nada, mas eu vejo que você é rico da presença do Senhor dentro de você. Essa igreja aqui, meu irmão, diferente da igreja de Éfeso, ela não teve uma repreensão. Essa igreja aqui, ela só teve palavras de ânimo e palavras de elogios. Palavras a qual esse povo, eles viviam num lugar que Esmirna vem de mirra. E ali era comercializado isso. E esse povo ali, cristão, eles eram extremamente pobres. Eles eram um povo sofrido, difícil. Só que a palavra de Deus diz, e o Senhor vem dizendo para eles, que eles eram ricos ao mesmo tempo. Porque não adianta nada, nós temos tudo. Se não tivermos Jesus, nós não temos nada. Com Jesus é tudo. Sem Jesus é simplesmente nada. Não temos nada sem Ele. E o que me chama a atenção nessa igreja é a perseverança deles. É a perseverança da onde eles viviam, no meio daquele povo, sem perspectiva nenhuma, sem nada ali, colaborando com eles. E mesmo assim eles perseveraram e continuaram fiel, meu irmão. Sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Nunca vai para a esquerda, vai pegando a visão. E aí, meu irmão? Por que vocês riram, cara? Não entendi, não, vocês. E aí, eles simplesmente perseveraram, continuaram fiéis a Cristo. E aí Deus vem falando para eles: vocês são ricos da presença. Vocês podem ser reconhecidos como se não tivesse nada, mas eu vejo que tem presença em vocês. Eu vejo que vocês estão cheios da presença. E isso também serve para nós, igreja. Quando nós continuamos perseverantes no Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, cumprindo tudo que o Senhor está nos dizendo, o Senhor vem nos dizendo e falando assim: você está cheio da minha presença. E se nós temos a presença dEle, já nos basta. Quando nós estamos cheios da presença, não precisamos de mais nada. Quando nós estamos cheios da presença, nós não precisamos se preocupar com as coisas do amanhã, porque se sabemos que estamos com a presença do Senhor, sabemos que Ele está no controle. E Jesus estando no controle, Ele não perde o controle. Às vezes na sua mente parece que Ele perdeu o controle, mas não, faz parte do processo, faz parte
desse trajeto que você tem que seguir. Só que essa igreja não tinha repreensão. Essa igreja era: você está rico. Para os outros parece que você não tem nada. Para os outros parece que você está pobre. Mas para mim, você é rico. E nós olhamos hoje para o mundo e nós vemos isso. Às vezes nós temos que ser aceitos por uma sociedade. Nós temos que mostrar para alguém que somos algo hoje. Só que a verdadeira essência de tudo está ser cheio da presença do Senhor. Porque quando nós estamos cheios da presença, você vai começar a entender que você não precisa provar mais nada. Quando você está cheio da presença, você vai começar a entender que você não precisa estar sendo o destaque de tudo. Não, quando você está cheio da presença, você simplesmente só quer ser mais cheio ainda e começar a transbordar para as pessoas. Então que você possa ser essa igreja nessa noite, como essa igreja de Esmirna, que teve só elogios pela sua perseverança. Às vezes você chegou aqui nessa noite e está querendo desistir. Às vezes você chegou aqui nessa noite e tá ruim, a situação não está boa, está tudo cooperando para você parar, está tudo cooperando para você desistir, está tudo cooperando para você recuar. Mas o Senhor tem visto. O Senhor tem visto a tua luta, o Senhor tem visto o teu árduo trabalho, o Senhor tem visto a sua perseverança em oração, o Senhor tem visto a sua perseverança fugindo do pecado, o Senhor tem visto a sua perseverança todos os dias em buscar a presença dEle. E uma coisa eu digo: você está rico da presença, você está cheio da presença. Às vezes o povo olha para você e você fala: está destruído isso aí. Dá uma olhada aqui, como que está essa pessoa? Sofrendo todo dia aqui, parece que está sofrendo. Mas só parece, meu irmão, porque quem está cheio da presença, os outros podem até pensar isso de você, mas você está lá, tranquilão. Porque você sabe quem está contigo. Você sabe que é Jesus que está contigo, te enchendo todos os dias. Vamos lá, terceira igreja. Igreja de Pérgamo, 18, Davi, 2:18. Essa igreja aqui é uma igreja que ela começou sendo elogiada. Ela é uma igreja que ficava no meio de um povo pagão. Ela ficava no meio do templo de Zeus. Era um povo que ali o tempo inteiro tinha coisas ali, querendo pedir eles ali. Você já imaginou você ficar num lugar que o tempo inteiro as pessoas ficam falando de outro Deus? E lá, ao anjo da igreja... Não, você... É 12, Davi. 2:12. Depois é esse. Depois é essa. Então eu devo ter me enganado se eu falei 18. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: eis que o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, ao qual ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Até aí. Aqui essa igreja, nós vemos aqui que ela vivia no meio do povo, como eu disse, era no meio do templo ali de Zeus. E essa igreja o tempo inteiro vivia no meio de um povo pagão. E só que eles renunciavam isso, eles não aceitavam isso, porém, eles viviam um princípio, que é a palavra do Senhor, de forma errada. E isso aqui eu comecei a olhar para nós nos dias de hoje. Não adianta nada nós seguirmos o caminho correto se nós não vivemos princípio. Vou repetir.
Não adianta nada. Nós vivemos num caminho correto, renunciando ao pecado, tendo uma boa atitude aí fora. Só que se nós não vivemos o princípio. Porque aqui o povo ele fazia isso. Eles negavam os outros deuses. Só que o princípio da palavra eles não viviam. E às vezes eu e você fazemos isso. Às vezes hoje aí fora nós negamos o pecado, nós renunciamos várias coisas. Só que às vezes falta a gente viver tanto princípio. Alguns dias o Senhor tem falado aqui nesse altar sobre alguns dias não, sempre fala sobre isso. Sobre princípios. Sobre coisas que são essenciais na nossa vida como cristão. Como coisas simples, que nós não gostamos de falar muito aqui em cima, como um dízimo, como pagar a conta no tempo certo, como fazer tantas coisas, meu irmão, que é o básico, é o princípio. Às vezes erramos nisso, às vezes fazemos nossa vida toda correta, tudo certo, só que tem uma coisa aí que a gente está falhando. Tem alguma coisa aí que a gente precisa mudar. Tem coisa aí que a gente precisa melhorar. E eu não falo isso só para vocês, para mim também. Tem tanta coisa que eu comecei a corrigir, meu irmão, e ainda estou corrigindo, e vou terminar de corrigir em nome de Jesus. Mas tem tanta coisa, meu irmão, que se a gente para, são coisas assim, pequenas, só que fazem total diferença na minha e na sua vida. É uma bagunça que tem dentro da sua casa às vezes. É algo que a gente não cuida direito às vezes. É coisas simples, meu irmão, que nos fazem ficar amarrado na mesmice. Tem coisas que é tão simples nós resolvemos, princípios básicos. Eu há um tempo atrás recebi um áudio da pastora Bárbara de 3 minutos. Passou de 3 minutos, já falei. Fica esperto, meu irmão. Áudio mais de 3 minutos da pastora Bárbara. Agora eu já estou esperto, já. Na hora que fala assim, vamos conversar, eu já falo assim, não fui eu. Hoje o pastor mandou mensagem, não sei o que. Falei, pastor, já quero falar que não fui eu, viu? Fica tranquilo. Mas brincadeira à parte, a pastora mandou e falou assim, você está fazendo isso, o Senhor manda te dizer que você está fazendo isso, beleza. Você está fazendo aquilo, beleza. Mas você não está cumprindo o princípio. E por você não estar cumprindo o princípio, eu vou te tirar algo. Eu falei, meu Deus. E tirou, meu irmão. Como? Tava tudo certo pra gente ir numa viagem aí. Não deu certo. Chegamos lá, não deu certo. Nunca pediram nada direito de documento, né, pastor? Chegamos lá, queria saber até o tipo sanguíneo da minha tataravó, meu irmão. Entendeu? Queria saber tudo, o que é, da onde que eu vim, pra onde eu vou, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Falei, calma aí, moça. Né? Dá uma segurada aí, pra que toda essa informação? E, meu irmão, não deu certo. O Senhor falou que eu não estava cumprindo um princípio. Foi lá, falou, vou arrancar de você uma coisa. E arrancou. E ele precisou arrancar para mim acordar e ver que estava tudo errado. Não espere o Senhor tirar de você. Se você veio aqui nessa noite e está faltando cumprir algumas coisas, acertar algumas coisas, não deixe o Senhor tirar de você, para você depois fazer, porque dói. Aí, beleza. Aí nós fomos numa conferência com os pastores. Meu irmão, chegamos lá. Eu falei, vamos pedir de novo todas as informações, né? Agora eu tô preparado. Aqui tem tudo, meu irmão, o que você quiser. Se você quiser saber até o tipo sanguíneo da tataravó dessa vez, eu consegui, né? Chegamos lá, já fui tirando um monte de documento aqui. Eu falei, agora não, agora você não me barra. Aí a moça só veio assim, não, só isso aqui, só eu quero... Meu irmão, nem olhou pra minha cara, pra cara da Mary, nem olhou pro documento, só fez assim, pode ir. Eu falei, meu Deus, cara. E da outra vez a mulher queria embaçar. Meu irmão, eu consegui, ela queria um comprovante que a Mary era casada comigo. Eu falei, peraí, mandou uma foto da certidão de casamento. Eu preciso da certidão de casamento em mãos, foto não vale. Eu falei, meu Deus, cara. A mulher tava vendo, tava comprovado e ela não deixou. Mas o Senhor tinha avisado, o Senhor tinha falado que ia arrancar. Tudo porque não estava cumprindo o princípio básico, coisa básica. Então, meu irmão, se tem algo, um princípio básico que você tem que começar a ajustar, ajuste agora. Porque essa igreja aqui, simplesmente, eles faziam tudo certo.
só que ensinavam de forma errada. Às vezes eu e você também fazemos tudo certo, só que ainda falta uma coisa: o princípio. E princípio, meu irmão, não negocia. Princípio já fala a própria palavra. Princípio, meu irmão. Primeiro. O pastor fala uma palavra que o princípio, se você não cumprir ele te quebra. E literalmente é isso. E vamos lá. Quarta, igreja de Tiatira. Agora é o 18, Davi. Essa igreja aqui é séria, hein? Que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Preste atenção nisso aqui. Olha que sério. Pode passar. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Esse aqui é sério, muito sério. A igreja de Tiatira começa novamente com elogios. Você persevera, eu vejo seu amor. E o que me chama a atenção é que eles cresceram. Eles cresceram. Porque a palavra fala assim: eu vejo ali o crescimento. Só que, no entanto, eu tenho uma coisa contra você: que você tolera Jezabel no seu meio. E eu comecei a olhar para os dias de hoje, os nossos dias. Tem pessoas, meu irmão, que novamente começam a fazer tudo correto, tudo certo, só que tolera o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel é o quê? É uma pessoa manipuladora, é uma pessoa perseguidora, é uma pessoa que passa uma imagem de boazinha, mas na verdade manipula tudo por trás. Uma pessoa que está ali o tempo inteiro dando ordem, mandando, desmandando, fazendo, perseguindo. Às vezes eu e você, nós, sem ao menos perceber, nós gostamos de julgar. Falar, só que você já parou para pensar que ninguém é bom para você? E isso já é um espírito de Jezabel sobre você. Porque Jezabel, ela fazia o quê? Ela perseguia profetas, ela perseguia o povo de Deus. E às vezes você sentado aí parece igual. Às vezes o que o Senhor ministrou no meu coração é isso. Às vezes nós não conseguimos olhar para alguém e falar assim: essa pessoa é de Deus, essa pessoa é boa no que faz, essa pessoa é isso, é aquilo. Às vezes você olha e você simplesmente só fala assim: poderia ser melhor. Você olha e só fala assim: não tá bom, nada basta. Ou às vezes você é aquela pessoa que gosta de manipular tudo, aquela pessoa que faz tudo certo, só que você fica manipulando tudo. Tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser da sua forma. Toma cuidado, meu irmão. Às vezes esse espírito está sobre você e você nem está percebendo. Às vezes ele está aí manipulando, você está agindo dessa forma e você às vezes nem está vendo. Parece que tem uma cegueira, uma escama sobre você. E Jezabel, meu irmão, ela fazia o quê? Ela chegava para Acabe e manipulava ele. Cuidado. Porque às vezes nós queremos fazer a mesma coisa. Sabe quando você se torna igual? Quando você vem assim no ouvido de uma liderança e você chega e fala assim: você viu aquilo lá, não sei o quê? Começa a querer manipular para jogar uma pessoa contra a outra. Às vezes você faz isso no seu serviço. Às vezes você faz isso na sua casa, contra os seus familiares. Toma cuidado, meu irmão, com as atitudes que você tem, porque isso é muito perigoso. Às vezes nós estamos condenando, mas estamos agindo igual, estamos fazendo igual, estamos falando mal igual, estamos perseguindo igual.
Cuidado, se tem uma pessoa que você não quer ver bem, tem algo que você não consegue ver coisas boas nas pessoas, toma cuidado, que às vezes esse espírito está sobre você. Só que uma coisa é fato. Ele diz: se arrependa. A todas as igrejas. Nós vamos ver e vamos chegar a isso lá no final. Que a todas ele deu a chance de se arrepender. E vamos lá para a gente encerrar. Vamos lá para a igreja de Sardes. Está no 3, versículo 1 ao 6. Não precisa pôr não, Davi, senão vai ficar muito cansativo a gente ficar lendo o tempo inteiro. Mas eu vou explicando para vocês aqui e já vamos encerrando. A igreja de Sardes é uma igreja que representa muitos, eu e você nos dias de hoje. Porque é uma igreja que fingia que era viva. Era uma igreja que mostrava que era viva. Mas o Senhor falou assim: vocês são mortos. Para os outros você parece que estão vivos. Mas para mim, vocês já estão mortos. Vocês estão mortos. E nós começamos a olhar, hoje, muitos de nós vivemos com isso aqui. Vivemos de aparência. Mostramos para as pessoas que está tudo bem. Mostramos uma imagem para as pessoas que somos bons. Que somos isso, é aquilo, é story para lá, é vídeo para cá. Não estou falando que isso é errado. Mas às vezes tem pessoas que fazem isso o tempo inteiro nas redes sociais, mostrando que está bem, mostrando que está legal. Só que na verdade está podre e está morto por dentro. Tem pessoas que vivem uma coisa na internet, só que lá, quando está sozinha, sabe que não é desse jeito. Sabe que está morto por dentro. Sabe que está chorando. Sabe que está destruído por dentro. Angustiado, com medo. E isso, quando o Senhor falou isso a essa igreja, para o povo aí, parece que vocês estão fervorosos. Parece que vocês estão vivos. Parece que vocês estão cheios. Mas para mim vocês estão mortos. E isso bate lá em Mateus 6,6, o que nós estamos falando aqui ultimamente nesse altar. Vai chegar naquele dia e vai falar, o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. Se afasta de mim porque eu não te conheço. Mas Senhor, nós expulsamos em seu nome. Mas Senhor, falamos em seu nome. Pregamos em seu nome, oramos e os enfermos foram curados. Eu não te conheço. Porque não basta, meu irmão, você ficar passando uma sociedade, uma imagem para uma sociedade aí fora e não ser reconhecido pelo Senhor. Não tem como você ser uma coisa lá fora e não ser reconhecido pelo Senhor, não ser conhecido lá nos céus. Hoje eu e você queremos ser conhecidos aí fora, mas não queremos ser conhecidos lá no céu, parece. Porque queremos fazer várias coisas para pessoas, queremos estar em evidência, queremos mostrar nossa imagem o tempo inteiro, e se esquecemos de estar aos pés do Senhor, lá no nosso secreto. Se esquecemos de estar ali falando: Senhor, eu estou aqui, ó. Hoje para mim e para você parece que tem mais valor, nós temos uma identidade aí fora, nas redes sociais. Hoje para muitos seguidores importa mais do que a presença do Senhor. Para muitos hoje ter uma imagem, porque eu não posso passar uma imagem errada de mim. Eu tenho que ser o Douglas, pastor Douglas. E aí, meu irmão, vocês podem me conhecer como pastor Douglas. Só que se lá no céu o Senhor não me conhecer, de nada adianta. De nada adianta. Não adianta nada, nós vivemos uma mentira, passando uma imagem o tempo inteiro daquilo que você não é. Pessoas hoje vivem mentiras, meu irmão, nas redes sociais, passando uma imagem que na verdade não é. E tem pessoas que vivem uma mentira todos os dias, porque finge que está bem, mas não está bem. Você sabe que não está bem. Só que também a essa igreja ele fala: arrependa-se. Você não precisa ficar vivendo de aparência. Você não precisa ficar mostrando para o mundo aí fora. Porque para os outros aí fora parece que você está vivão, cheio. Mas por dentro está morto. Está faltando presença. Está faltando ser mais cheio da presença. Às vezes queremos passar uma imagem para a igreja. Queremos passar uma imagem para a igreja de falar: eu sou o pastor. Só que falta presença.
é performático, é algo mentiroso, é algo que você prova o tempo inteiro, mas por dentro tá faltando, tá vazio, tá precisando, meu irmão, ser cheio novamente. Se nessa noite você chegou aqui dessa forma, porque só você sabe quando você chega na sua casa, você quer ver você saber se você está cheio ou não, se você está vivendo de aparência ou não, é quando você está só você lá no seu quarto. Quando você deita na sua cama e você começa a pensar: estou fingindo, está faltando, estou precisando. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo que a presença é o que importa. É ser conhecido lá no céu é o que importa. É ser cheio da presença é o que importa. Não é querer passar uma imagem o tempo inteiro para pessoas aqui fora. A imagem para as pessoas aqui fora é uma consequência daquilo que você constrói lá no secreto. A imagem que você passa para as pessoas lá fora é aquilo que você já constrói ali no secreto. Não inverta os valores de querer mostrar para a sociedade e se esquecer do secreto. Constrói no secreto e mostra para a sociedade. Não mostra para a sociedade e se esqueça do secreto. Entendeu? Que isso possa entrar no seu coração. A igreja de Filadélfia é a segunda igreja que não teve repreensão, assim como a Esmirna. É uma igreja que novamente eles foram ali, igreja elogiada, mesmo com pouca força. O Senhor ressalta lá, falando que eles estavam com pouca força, mas mesmo assim eles não negaram a Cristo e prevaleceram. E isso serve para mim e para você também. Vai ter dias, meu irmão, que vai ser difícil sim. Vai ter dias sim que vai passar pelo deserto. Vai ter dia que vai faltar força. Vai ter dia, meu irmão, que você vai acordar e você vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo dando errado. Por que está dando errado, Senhor? E é nesses dias que você tem que prevalecer e continuar com a força no Senhor. Você tem que perseverar mesmo nos dias maus. Você não tem que só perseverar nos dias bons ou nos dias que está dando tudo certo. Persevere também no dia ruim, no dia que não está dando certo, no dia que está dando tudo errado. É igual o pastor fala: não é porque você acordou, seu pneu do seu carro está furado, você vai glorificar. Não é isso. Mas é você continuar perseverando, sem murmurar. Continuar perseverando, meu irmão, sem negar a Cristo em momento algum. Porque vai ter dia que vai ser difícil, meu irmão. Vai ter dia que você vai acordar, sua esposa vai olhar para você e vai querer te matar. E você vai olhar assim e você fala: mas o que eu fiz, Senhor? Né? O que eu fiz? Às vezes você vai acordar, vai ter dia que vai ter um filho seu essa semana, meu irmão. Aconteceu um negócio muito doido lá em casa. Do nada lá começou a ficar ruim. Aí o Levi só queria colo. Aí aquele negócio, panela, igual como é que ele falou ali, panela de pressão. Criança chorando, criança vomitando, aquele negócio doido. Eu parei, me estressei, meu irmão. Só que eu falei: calma, chega, vamos continuar. Tem dia, meu irmão, que não vai ser aquele negócio bonitinho, não. Aquele negócio que a família bonitinha vai sentar no sofá e todo mundo vai dar risada, vai olhar e vai ficar tudo bem, uma família feliz. Não, vai ter dia que vai dar errado, meu irmão. Vai ter dia que sua esposa vai brigar com você, porque o homem nunca tem culpa, né, pastor? Meu Deus. O homem sempre vai estar errado. Pronto, acabou, né? Voltamos agora para o contexto. Vamos lá. Mas vai ter dia, meu irmão, que seu casamento não vai dar uns raios aí. Não sei na nossa casa, mas às vezes quando lá em casa dá uns raios, meu irmão. Mas isso é normal, é tudo certo, está tudo bem. Vai ter dia que seu filho vai dar trabalho. Vai ter dia que alguma coisa vai acontecer de errado no seu trabalho. Vai ter dia, meu irmão, que vai passar por, às vezes, algum perrengue financeiro. Mas esse dia nós temos que continuar perseverando com força em Jesus, sabendo que é passageiro, sabendo que já vai passar. Às vezes você está passando por uma fase difícil, mas continue perseverando com força, que vai dar certo, meu irmão.
Vai dar certo. E a última igreja de Laodiceia, e essa aqui é a mais conhecida. E é a última. Igreja de Laodiceia, ela é conhecida como uma igreja morna. Ela é conhecida como uma igreja morna. E como eu disse, eu não vou entrar nessa parte teológica, por que era isso e aquilo. Mas enfim, o Senhor estava falando assim: veja as tuas obras, e veja que você não é nem frio e nem quente. Você é morno. E o Senhor diz assim: e por você ser morno, estou a ponto de vomitá-lo. Olha que forte. Olha que forte. Por você não ser nem isso, nem quente, nem frio, morno. Você gosta? A única coisa que é bom morno é banho, meu irmão. Porque o resto não é bom. Você pegar e tomar uma água morna, é bom? É horrível. Você tomar um café morno, pior ainda. Qualquer coisa, já parou para pensar que qualquer coisa que é morna é sem graça, não tem intensidade. Não é nem isso, nem aquilo. Às vezes eu e você fazemos isso com a presença, meu irmão. Não somos nem quente, nem frio. Ele fala assim: quem dera se você fosse quente ou frio. Se você fosse decidido o que você queria. Às vezes nós não conseguimos estar junto do Senhor o tempo inteiro. Às vezes queremos viver um pouco com Cristo e um pouco lá fora. Um pouco com Cristo, um pouco lá fora. E isso te torna uma pessoa morna. E por você ser morno, a palavra de Deus diz que está a ponto de vomitar. Só que igualmente, como as outras igrejas, ele fala assim: arrependam-se. E eu encerro falando isso. Eu falei tudo isso aqui dessas 7 igrejas. Eu ia pontuar mais coisas, mas hoje é quarta-feira e é complicado, porque vocês estão cansados do serviço. Mas se você tiver um tempinho, vai lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, leia com calma e com atenção. E você vai ver que as igrejas que tiveram, o Senhor tinha algo para falar contra elas, todas ele falou assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Porque ainda dá tempo, meu irmão, de se arrepender. Porque eu e você ainda podemos hoje, se quisermos começar a fazer tudo novo na nossa vida, nós podemos. Às vezes o que eu falei para aqui dessas igrejas, às vezes é o que você está vivendo. É algo que tem que ser mudado aí na sua vida. É algo que tem que ser transformado aí na sua vida. Eu não sei o que você tem que se arrepender. Mas que nessa noite você possa sair daqui entendendo e compreendendo que você precisa mudar certas atitudes. Que você precisa começar a fazer nova algumas coisas. Que você tem que começar a deixar algumas velhas práticas de lado. Se é princípio que tem que começar a cumprir, então comece a cumprir princípio. Se é ser fervoroso por Jesus de uma vez por todas, então comece a fazer isso. Se é o primeiro amor que você se esqueceu lá atrás e você não consegue viver mais isso, nessa noite você pode começar a viver isso. Se é um espírito que você tolera aí no seu meio, que você possa cortar nessa noite. Eu não sei o que precisa ser ajustado aí na sua vida, mas se o Senhor quis trazer essa palavra aqui, é porque eu e você precisava ouvir isso aqui. Então que nós possamos sair daqui nessa noite com essa palavra: arrependam-se, que era a palavra que Jesus mais pregava nessa terra. Arrependimento. Nós precisamos se arrepender todos os dias, porque nós somos maus. Nós fazemos coisas más todos os dias. O arrependimento tem que estar na vida do cristão o tempo inteiro com você. Errou, se arrependa, porque ainda dá tempo. Ele estava mandando uma advertência a essas igrejas. Não estava condenando elas já de cara, sendo que poderia já condenar, porque tinha autoridade para isso. Mas ele estava advertendo elas, falando assim: muda. Tô vendo que está errado isso, tô vendo que está errado aquilo. Se arrependa, muda. E o Senhor está fazendo a mesma coisa com você nessa noite. Eu estou vendo que tem que ajustar isso, eu estou vendo que tem que melhorar isso. Então dá tempo de se arrepender e começar a viver uma nova história. Que você possa sair refletindo nessa palavra nessa noite. Amém?
Você que escutou essa palavra, ó, curta, comenta, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal que tem muito mais pra você. Deus abençoe.